Bom dia, a paz do Senhor. Trago uma palavra de Deus para você que tem sofrido fisicamente por conta das batalhas. Sim, você acha que não, mas você vai ver na palavra de Deus que somos afetados fisicamente. A sua irmã já esteve nesse lugar de não entender. E aí ela começava: Senhor, eu pequei contra ti, eu fiz alguma coisa, o que é isso que está acontecendo comigo? Se eu fiz alguma coisa de errado, pelo amor de Deus, me revela. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu vinha trazer uma palavra de Deus, acontecia de, às vezes, eu ficar na cama e eu não conseguia levantar. Eu me levantava, mas eu sentia um peso enorme no corpo. De forma que eu colocava os pés no chão e o peso era terrível do meu corpo. Eu dizia: Senhor, o que é isso? Eu dizia: eu tô com alguma enfermidade, eu peguei contra o Senhor, veio a pessoa, né? Quando assim, na verdade também é um pouco de mim, de eu saber que sou ser humano e posso fazer uma escolha às vezes que, sem discernimento, estou obedecendo ao reino que eu não quero obedecer, eu quero obedecer a Deus. Então é um pouco também, né, de não se achar, eu só faço tudo certo. Porque eu acredito que quando nós estamos nessa construção mental, em que a gente só faz tudo certo, a gente se fecha para às vezes ver algo que Deus quer trabalhar e que não tá bom e que precisa melhorar. Então eu sempre me coloco nesse lugar: fala, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Não é? Prova os meus pensamentos. Então, glória a Deus, ok? A gente vai ver em Salmos 6. Também nós iremos ler na guerra em que Jonathan está e que Saul levanta uma palavra e que coloca todo o povo em exaustão física por não ter tido sabedoria na guerra. Diz que o povo, falando com a minha linguagem, não pode comer. E aquilo, quando nós estamos em guerra, precisamos nos alimentar fisicamente. Nós vemos isso em Elias, que ali o Senhor dá o quê? Pão e água, para ele se alimentar fisicamente. E a palavra de Deus trouxe uma direção. Então Deus sempre teve essa intervenção ao seu povo. Você vê que Elias estava com alguns pensamentos, tipo: eu não quero mais viver. Mas por que, Elias? Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, esse povo é teimoso, não quer te obedecer. É como se nós disséssemos para Deus assim: eu estou falando a tua palavra, eles não querem obedecer. E nós ficássemos frustrados, porque a nossa expectativa é que eles ouçam. Mas saiba, quando alguém, que foi algo que Deus trabalhou em mim, me explicou através da vida de Ezequiel, quando as pessoas não ouvem as palavras que Deus ele coloca na tua boca, elas não estão querendo ouvir o próprio Deus. Então ele me preparou psicologicamente nesse sentido. Entende? E ali Saul faz essa questão e traz um peso para o povo e coloca o povo debaixo dessa palavra. E quando essa palavra ela é findada, aí o povo vai e peca contra Deus. Então obedeceu a palavra de Saul, mas peca contra Deus. Nós também iremos ver isso. A terceira coisa que nós iremos ver é a exaustão de Daniel diante das visões, diante daquilo que está sendo revelado para ele, diante daquilo que está sendo trazido para a mente dele. Porque as visões vinham para o coração, para a mente de Daniel. E Daniel, ele enfrenta muitas situações físicas e até fica paralisado nos seus serviços diários por conta das visões que o céu está entregando a ele. Então você pode estar nessa situação e juntos vamos aprender, meditar nas palavras de Deus até que Ele venha nos buscar. Porque eu também aprendi como é importante aqueles que estão posicionados fazendo a vontade de Deus e falando as palavras de Deus. Eu até estou com um novo livro que acabou de chegar. Eu nem trouxe aqui, mas o Espírito Santo me lembrou agora. Só um minuto.
Esse livro aqui, ó, chegou ontem, né? Tá? E O Caminho da Obediência, o novo livro de Luciano Subirá. É ótimo porque numa ministração do domingo passado, Deus me levou a falar sobre obediência, que foi o que ele tem me ensinado, sobre a importância de obedecermos às suas palavras, sobre essa capacitação que ele nos entregou. Então, eu lerei, porque isso com certeza vai edificar o meu espírito, vai direcionar o meu espírito e vai me manter no lugar onde eu agrado a Deus, que é a pessoa que eu mais amo. Então, se você diz com a sua boca que ama a Deus, saiba que ele fala que aquele que verdadeiramente o ama, ele guarda e obedece aos seus mandamentos. Essa é a linguagem de amor de Deus. Então, o pastor Luciano Subirá, ele tem sobre família, sobre entrega total, tem muitas coisas. Ele tem um site que é o orvalho.com, então eu te indico sem medo. Ele também tem várias ministrações gratuitas no seu canal. Ele realmente é alguém que vive o propósito de Deus, vive essa entrega em intensidade. Eu fico emocionada de trazer para nossa mente clareza sobre a vontade de Deus e agradar o coração de Deus. Então, ele não fala dele mesmo, ele fala guiado pelo Espírito Santo para ajudar as igrejas de Jesus Cristo. Foi levantado e está muito submerso a esse propósito. De uns tempos para cá, eu também ouço o pastor, que esses dois são masculinos, né? O pastor Eduardo Gonçalves, que é esposo da pastora Camila Barros também, que fala as palavras de Deus e vai trazer entendimento para nossa mente. Porque se nós conhecemos a verdade, verdadeiramente seremos livres. Eu oro em nome de Jesus para que esse desejo esteja tão forte em você como está em mim, até além de você querer estar nesse lugar de obediência e entrega total. Por que, Lilian, eu vou querer me entregar total para Deus? Porque Ele entregou algo muito difícil pela minha vida e pela sua. E que não existe ninguém que queira mais o seu bem do que o próprio Deus. E que o céu é um lugar incrível, maravilhoso. É uma vida incrível que eu e você só temos acesso por causa de Jesus Cristo. Então vale a pena. Eu sei que às vezes parecemos que somos ETs, não é? Que as pessoas dizem que somos desse mundo, mas não é isso que Jesus diz. Nós não somos desse mundo. Fomos enviados e voltaremos para o nosso Pai, para aquele que nos criou e nos quis. É esse lugar. Então, tem pastoras também que ministram a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz com o testemunho atual. Meu Deus, que dia é hoje? Deixa eu ver aqui. Foi o de ontem, que tá com devocional. Hoje é 20, né? Então foi dia 19, se você quiser lá assistir. Que muito me deixou numa relação proximal com a pastora Gabriela Lopes. Ela tá com um devocional diário, onde ela ajuda pessoas. Eu fui ouvir, depois de eu passar meu tempo individual com o Pai. Se você ainda não tem esse hábito, tenha. Estamos aqui para nos ajudar, mas nós que falamos a palavra de Deus, não substituímos o seu relacionamento individual com Deus. Então, eu a ouvi, foi na ministração dia 19, você pode procurar, eu estava procurando aqui para eu te indicar sobre profundidade em Deus, ela está com esse devocional. Tem um nomezinho, mas eu não tô lembrando agora, da Gabriela Lopes, no canal dela, dia 19, você pode ouvir. Ela deu um testemunho maravilhoso, que é uma das palavras que o Senhor tem me levantado para falar, que eu acredito que será ministrada no domingo, porque Ele dá a palavra e só Ele diz, né, quando que a gente vai falar, mas eu já posso dar um spoiler. Muito provavelmente será no domingo, aonde ela fala sobre a semeadura, sobre coisas ocultas que Deus deixou ela compartilhar e que eu fiquei muito feliz em ouvir. Se assemelha um pouco com a minha vida, mas também me diz que eu posso fazer muito mais e que eu posso entregar mais e que essa entrega não precisa ser só financeira,
porque às vezes financeiramente não podemos, mas pode ser de outras formas. Então eu fiquei muito feliz com esse testemunho. Não é isso? Então tem a Nitesca Almin, tem Delboni Reis, tem Elane, ela todos os dias, às 15 horas ela tem ministração. A Nitesca Alves, ela também tem ministrações todos os dias, segunda a quinta, às 8 horas. Também tem ao vivo. Elane também é ao vivo. Delboni Reis também é ao vivo. E tem a pastora Thalita, tem a pastora Raquel, tem a pastora Sandra Alves. Então, assim, elas estão bem em evidências, né? Levantadas pelo Senhor para falar as suas palavras. E não acho que elas não estão sendo afrontadas. Porque quem carrega a verdade está sendo perseguido. Por quê? Porque a verdade liberta. E é por isso que o diabo quer nos calar. Como a mente das pessoas vai ser livre se você não fala as palavras de Deus? Se você guarda. Então, eu vejo muito, eu glorifico muito pela vida do Luciano Subirá. Os livros dele, ele fala que assim, não tem lucros, né? O pastor Eduardo Gonçalves ainda não tem nenhum livro que eu saiba, né? Não foi divulgado. Eu não sei se ele tem já escrito algum livro, mas que eu entenda, não. A Nitesca Alves tem, mas eu acredito que não tá para venda. Eu não entendi muito, mas eu sei que ela tem alguns livros escritos, mas que venha pro físico, né? Que se manifeste entre as nações aquilo que do coração de Deus o Espírito Santo tem gerado, tem trazido e ela tem escrito. Então que esse projeto possa avançar, porque ela é alguém que abençoou muito a minha vida, principalmente com seu lado humano. Eu vejo muito nas ministrações dela, humanidade, sabe? Ela fala das coisas que ela rompeu, ela não tem aquele negócio de orgulho que eu sempre fui assim, não. Ela bota em evidência, ó, eu não fazia desse jeito, eu disse a Deus não. E isso me assemelha tanto, sabe? Assim, com ela, esse lugar de progressão, esse lugar de crescimento. Isso me dá esperança de que, tipo, eu posso avançar, eu posso conseguir. Porque o Deus que tá com ela também tá comigo, Ele também me quer nesse lugar. Então, isso é fortalecer os seus irmãos. É o que Jesus disse a Pedro. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Eles estão passando por sofrimentos. Também é algo que Deus tratou em Elias. Deus fala para Elias, né, que não só ele estava vivo, ele tinha esse pensamento de que só ele estava vivo, só ele não se dobrou. E Deus disse, não, Elias, eu reservei outros, eu preservei outros. Então tem uma passagem, né, lá em Elias também, de uma pessoa que esconde profetas para que Acabe, né, não venha matar, algo assim que o Espírito Santo está trazendo. Mas veja, e existem pessoas assim que estão sustentando profetas, que estão escondendo profetas, porque, irmão, o diabo quer matar a verdade. E quem carrega a verdade? Eu e você. Não acho que é por causa do seu cabelo. É porque você carrega algo muito importante, você carrega o reino de Jesus Cristo, que combate esse reino infeliz, enganoso, mentiroso, que querem manter as pessoas psicologicamente nessa mentira. Então, quando você se levanta de manhã e fala a verdade, então eu vejo que ele está sempre postando os vídeos. E agora o Luciano Subirá tem podcast com a família, então ele está transbordando e compartilhando daquilo que mudou e que vai mudar a minha vida, muda a sua, muda gerações. Porque se ele se calasse, se ele se retesse, se ele só falasse, se pagassem, ou se ele se limitasse a postar, não, irmão. Nós temos que liberar aquilo que Deus está nos dizendo, senão Ele vai nos cobrar. Porque as almas estão morrendo. Então não se limite. Não se limite na fala. Se o Senhor te chamou para falar, você tem que falar. Você tem que liberar. E é outra coisa que Ele me explicou. Que a vontade dele soberana é independente de quem está ouvindo. Eu podia postar aqui um exemplo. Um vídeo e ninguém vê. Mas se eu estou falando a palavra, assim que como ele falou para Moisés e Jeremias, do que vai acontecer independente de quem vai ouvir. Mas eu tenho orado por aqueles que têm ouvido e eu sei que muito vai ser manifesto ainda. Entende? Tenho orado pela vida daqueles, para que de verdade eles alcancem a verdade. E a verdade
more dentro deles e que eles não recebam essa frustração, essa decepção de não entrar no reino de Cristo. Porque você pode estar fazendo tudo para se manter nesse reino e receber algo irrevogável, que é ouvir Jesus falar: eu não te conheço, se afaste de mim. Então a palavra de Deus vem dizer em Salmos 6: afastem-se de mim, 6:8. Afaste-se de mim, vocês que fazem o mal. O Senhor Deus me ouve quando choro. Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Os meus inimigos ficarão envergonhados e apavorados. Eles fugirão de repente em completa confusão. Os inimigos ficarão envergonhados, derrotados, de repente. Eles fugirão em completa confusão. Aqui nesse salmo mostra a nossa limitação como humano e o nosso pedido de restauração ao nosso Deus pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar. Porque muito se é falado de limitações físicas, de não conseguir andar, de não conseguir ver, de não conseguir ouvir. Mas existem limitações espirituais, limitações emocionais, limitações psicológicas, que tudo isso pode ser mudado se você fizer o que Jesus falou. Peçam, busquem, batam. Então são todas ações. Eu vou até Jesus sabendo o que eu quero, eu vou buscar, eu vou me movimentar, eu vou andar, eu vou atrás dele. Tudo isso é ação. Peçam, busquem, ou seja, movimentem-se e batam, insistam, perseverem. Porque vocês vão ficar lá morrendo na frustração? Não. A porta vai se abrir. Jesus vai liberar a palavra e os demônios vão sair. Jesus vai liberar uma palavra e vai haver ressurreição. Jesus vai liberar uma palavra e eu vou andar no sobrenatural. Jesus vai liberar uma palavra e eu vou ganhar movimento na vida depois da paralisação por andar sem ser orientado pelas palavras de Deus por 38 anos. Aleluia. 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 Que a gente não se acovarde em falar a verdade, em estourar a verdade. Tá assim, ó, de coisa nas redes para influenciar a mente das pessoas. E o quanto de Deus você tem derramado? Nada. Contra-gotas. Porque a ciência diz que as pessoas não gravam. Irmãos, eu já ouvi mensagem de 1h30, 2 horas. Que quando chegou, depois de 1 hora, foi que tava ali uma palavra para mim. Foi isso que o Espírito Santo perguntou. Aqui, por exemplo, tem uma hora de mensagem. Talvez essa uma hora de mensagem não seja toda direcionada a você. Mas em algum momento tem algo, porque o Espírito de Deus já sabe que você vai ouvir, que tá lá pra você. Então se você parte o vídeo no meio, a parte que era pra mim, você tirou. O Espírito Santo tá fazendo isso agora. Eu não pensei em falar isso, mas é isso que ele já tinha me ministrado. Você tá entendendo? As pessoas estão ali com sede e fome da palavra de Deus, porque é isso que alimenta a alma, é isso que alimenta o nosso espírito, é isso que aquieta, é isso que nos tira da aflição, da angústia e nos faz nos movimentar, mesmo com o cenário não mudado ainda. O cachorro tá aqui, ele não quer sair debaixo do negócio que grava, aí ele fica batendo, que ele tá dormindo. Então bora ler juntos, porque você assiste série, né? Ou assiste aí dorama. Eu não assisto mais dorama, né? Foi a renúncia mais atual, a pedido de Deus, que eu renunciei. Então veja, lá em Salmos 6, fala: Ó Senhor Deus, não me repreendas quando estiveres irado,
Não me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Qual estado? Que essa físico, fraqueza. Dai-me saúde, dai-me bem-estar, pois o meu corpo está abatido. O corpo está abatido, está fraco, está exausto. E a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virás me curar? Curar é restaurar a saúde. É trazer para o seu estado original. Então, ó Deus, quando virás me curar? Está em uma exaustão física, que podíamos diagnosticar pelos diagnósticos de agora, com burnout, por exemplo. Mas veja, Deus sempre cuidou do seu povo, nesse lugar de humilhação, de levar conhecimento para Deus. Eu estou fraco fisicamente. Quando irás me restaurar? Quando irás trazer a minha saúde novamente? Então, vem salvar a minha vida, ó Senhor Deus. Por causa do teu amor, por causa do teu amor. Não é porque eu jejuo. Não, porque eu leio a Bíblia. Não, por causa do teu amor. Por causa da tua bondade. Por causa da tua compaixão. Por causa de quem tu és. Livra-me da morte. Pois no mundo dos mortos não és lembrado. E lá ninguém pode te louvar. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas. E o meu choro encharca o travesseiro. Por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar. E quase não posso enxergar. Até a visão está sendo perdida. Exaustão física, conflitos internos intensos na mente, emoções a todo vapor, tristeza profunda. E a palavra de Deus diz, até a visão sendo abalada. Por quê? Por causa de todo esse conflito interno, por causa da situação que está vivendo, que não é diferente de mim e de você. Nós passamos por sofrimentos nesse mundo. Mas aí no final ele chega com essa palavra. Os inimigos serão derrotados, envergonhados, de repente, e vão fugir, entrando em completa confusão. Então ele estava assim por causa dos inimigos. Por causa daquilo que é tudo contrário à vontade de Deus, ao que Deus quer. E nós temos que lidar com isso todos os dias. Olha a exaustão. Então, para eu e você... Então, o próximo versículo fala de Daniel. Daniel 8:27. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Então ele paralisou os seus serviços. Para você, como foi que ele ficou na exaustão física e mental também. Porque ele foi afetado na sua mente por conta das visões, por conta daquilo que está sendo revelado do céu. Então eu, Daniel, fiquei exausto e doente. Então foi tirado a saúde, o bem-estar. Então, por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Fiquei assustado porque eu e vocês somos humanos. Estava além da compreensão humana. Não dava para ser compreendido na mente humana, mas só discernindo espiritualmente. Tanto é que há uma intervenção do céu que vem explicar a Daniel as visões, que vem explicar a Daniel aquilo que o céu está revelando. Então você vê que mesmo que antigamente não existia essa área tão
tão forte dentro da igreja, que é a psicologia, a psicanálise, a ciência em si. Vamos botar ciência. A ciência em si. Não existia esses diagnósticos para cada comportamento e cada estado humano, físico, mental e emocional. Ainda assim, Deus já cuidava do seu povo. Exaustão sempre existiu no físico. Exaustão mental, psicológica sempre existiu, porque estamos em guerra. Mas se você for trabalhar a prevenção para que isso não aconteça, você que é dirigido e aconselhado pelas palavras de Deus, você vai impedir o céu de se comunicar com você? Você vai deixar de fazer a vontade de Deus só para não ser chicoteado e lançado na prisão? Porque é isso. É isso que a nossa consciência dos diagnósticos tem nos levado a fugir, com medo de toda a exaustão física, psicológica e emocional. E aí o exército tá fugindo. E não se coloca nesse lugar de morte, porque eu não vou mentir para você. Muitas vezes seremos feridos e vamos experimentar exaustão física, psicológica e emocional. Mas nós vemos na palavra de Deus hoje essa clareza de nós enfrentarmos essas situações bebendo água viva, ouvindo as palavras de Deus, sendo fortalecido pelos nossos irmãos quando estamos assim, com essa exaustão física, psicológica e emocional. E aí você ouve uma palavra de Deus na boca de um outro irmão e isso anima o teu espírito, isso te consola, isso traz você para o movimento novamente, como trouxe para Agar, como trouxe para Elias. Você está entendendo? E temos esse cuidado, essa proteção. Se nós trabalharmos a aceitação e não a rebelião, entende? É difícil trabalhar a aceitação. Tem que haver muita maturidade. De você aceitar o que não te impede de chorar. Mas a maneira como eu e você choramos, às vezes nós nos afligimos mais sofrimento do que a situação pede, entendeu? Nós nos afligimos mais sofrimento do que a situação traz. O choro da gente é demasiado. A situação ela é real. Mas a nossa maneira como vamos sofrer também é uma escolha. De nós trazermos e combatermos em nossa mente aquilo que está tentando roubar a nossa saúde mental, que atinge o nosso físico e até nos atinge espiritualmente. Então é isso que a palavra de Deus também vem nos ensinar hoje. E lá em 1 Samuel 14, para facilitar, eu deixei os versículos abertos em outras Bíblias. 1 Samuel 14. Deixa eu pegar aqui. 1 Samuel 14. Veja. 1 Samuel 14. O verso 24 fala assim: naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento, dizendo: maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteve de comer naquele dia. Veja o que Jonatas, ele fala lá no verso 29. Então Jonathan disse: meu pai trouxe, veja, um líder cristão. Meu pai trouxe desastres sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Por quê? Porque quando estamos em guerra, o físico precisa de energia. E Jonathan tinha encontrado mel que estava ali no meio do caminho, mas o povo não podia comer por causa da palavra de Saul. Está no verso 26. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo. Mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento que amaldiçoava aquele que comesse, né?
que era para eles ficar sem comer até o anoitecer, e eles estavam em guerra. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Porque o povo estava exausto, o povo estava cansado, o povo estava angustiado, porque estavam em guerra. Aí vem um líder e faz esse juramento, faz essa proposta e coloca o povo debaixo dessa situação. Aí, olha o que Jonathan faz. O verso 28 fala: por isso o povo está exausto, por causa dessa decisão do líder. Então Jonatas disse: teria sido melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior, o estrago teria sido bem maior, se não houvesse aquela intervenção, aquele juramento. Então, o povo, o que é que fez? O povo estava muito exausto. E aí eles pegaram, lançando sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e comeram a carne com sangue. Então eles pecaram contra o Senhor. Veja, eles obedeceram à autoridade de uma pessoa humana que liberou uma palavra, mas aí daqui a pouco, depois de uma exaustão, de estarem tudo muito tempo aí em jejum, muito tempo em privações, o povo foi e desobedeceu, comeu de qualquer maneira, desobedecendo a orientação que tinha toda essa situação em relação, eles comeram a carne com sangue, né, que não podia, porque a palavra de Deus diz. Então é sobre isso que o Senhor trouxe, sobre essa vivência, essas experiências que o seu povo está passando. Então, quando Deus me trouxe essa palavra, se você se identifica e está sobre muita angústia, por exemplo, se você está sobre uma depressão, por exemplo, que você perde completamente a energia aí um pouco do corpo, mas está se movimentando para sair desse lugar. Aí você coloca restrições muito pesadas para você, aonde esses alimentos trazem uma energia. E aí acontece isso, a gente fica muito mais cansado, muito mais exausto. Então, que Deus te dê discernimento na sua mente e entendimento para com cautela, diante das guerras, saber como agir. E aí você faz um voto, mas depois que esse voto acaba, faz pior do que quando estava no tempo do voto. É basicamente isso a palavra que o Espírito Santo ministra para mim e para você. Tá em guerra, tá angustiado, tá lutando. Então não faça restrições pesadas, pelo menos no conselho desta palavra que o Senhor está trazendo para mim e para você. Porque se estamos em guerras, estamos em movimento. E o corpo, ele trabalha junto com a mente está conectada com o corpo. Então, o cérebro precisa liberar energia para o corpo. Aí você tira toda a energia. Foi o que aconteceu. E aí o povo ficou muito mais exausto, com seus olhos cansados. Por quê? Porque estavam em guerra, estavam angustiados e não podiam comer. Trazer energia para o corpo. Por que Deus então não mandou Elias? Bora, Elias, levanta, volta. Por que deu a ele água e pão? Porque Deus sabe das necessidades físicas do próprio corpo que Ele criou. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.